Vamos lá, Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 9. Diz assim: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar e para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão e outro montão. Com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Diga comigo: tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Amém. Daí chamasse aquele lugar Enacoré até o dia de hoje. Queridos, esse texto fala de algo muito interessante. Sansão, ele nasce, ele vem ao mundo com um propósito específico, um destino profético determinado por Deus, que era julgar os filisteus, livrar Israel da mão dos filisteus. E por toda a sua vida, nós percebemos que, embora ele não tenha levado a sério o projeto, o que Deus realmente queria dele era isso, E Sansão acabou de fazer um estrago no meio dos filisteus. O versículo 8, fala que ele os feriu com grande carnificina. Nós não sabemos aqui como foi a coisa, mas ele estava muito aborrecido com aquela questão do que fizeram, em relação ao seu casamento. Depois, como ele se vinga. Por conta disso, os filisteus queimam tanto a casa da que deveria ter sido a mulher dele, como a do pai dela. E a coisa vai piorando, Um vai dando uma investida e um golpe cada vez maior no outro, até que ele faz esse estrago no meio dos filisteus. E ele vai embora. E quando ele está lá no meio de Judá, a Bíblia dá a entender que a nação dos filisteus foi contra eles. Porque só os irmãos, o povo de Judá ali, que vai falar com Sansão, são 3.000 homens. Se os filisteus tivessem 3.000 ou menos, os 3.000 homens não tinham pedido para entregar Sansão, Devia ser muita gente. Um exército com certeza se formou e eles queriam Sansão. Então Sansão só pede uma promessa dos seus irmãos da nação de Israel: olha, prometo que vocês não vão me acometer. Eu acho que ele está dizendo: eu só não quero ter que fazer alguma coisa contra vocês. Não, nós só vamos te entregar. E no entanto, quando ele vai, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Porque Sansão não era uma pessoa forte por si, como homem. Eu, quando criança, lendo as histórias, imaginava Sansão, aquele cara enorme, um guarda-roupa musculoso, todo fortão. Mas essa força só se manifestava de forma sobrenatural quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Tirando isso, ele era uma pessoa normal, como a maioria. E nesse dia, mais uma vez, a unção do Espírito vem sobre ele. A Bíblia diz que ele rebenta aquelas cordas com uma facilidade enorme. Passa a mão na primeira arma que ele consegue improvisar, que era uma queixada de jumento, um pedaço de osso. E com aquele pedaço de osso na mão, ele consegue criar um cenário que deixaria qualquer diretor de cinema desses épicos antigos, estilo Conan o Bárbaro, de queixo caído. Com um pedaço de osso na mão, ele matou 1.000 homens. Eu creio que matou 1.000, querido, porque o resto correu. Eu acho que senão tinha sido muito mais. Ele não só matou, ele matou, contou e empilhou.
né? A Bíblia diz que ele fez pelo menos 2 montões ali de cadáveres. E quando você pensa na cena, deve ser algo realmente assustador o que aconteceu ali. No entanto, quando Sansão terminou de matar os filisteus, né? E como eu disse, eu acredito que o resto fugiu. Ele joga num canto, larga lá no chão o pedaço da queixada de jumento que estava na mão dele. E a Bíblia diz que ele clama ao Senhor, porque ele diz que ele estava morrendo de sede. Diferente da gente que fala que está morrendo de sede com força de expressão, Sansão realmente estava morrendo de sede. E ele precisa de um milagre, ele precisa que Deus abra uma fonte, porque se Deus não abrisse a fonte, ele não teria recobrado o alento, e ele não teria sobrevivido. E Deus me falou, querido, em cima desse texto, de um princípio que nós precisamos compreender. Existe um desgaste ministerial. Existe algo que eu chamo de uma ressaca ministerial, né? A palavra ressaca às vezes soa estranho quando você pensa em quem bebeu, né? Mas quando alguém abusou na academia, como nós fazemos, né, Eduardo? O dia seguinte ele pode dar com uma ressaca muscular, né? A gente diz que até o mar fica de ressaca, né? Então é aquele estado, né, de uma sobrecarga. E eu creio que exista uma espécie de ressaca ministerial. Sansão, querido, ele se move numa força que não é dele, é sobrenatural, é uma manifestação de força do Espírito Santo. Mas depois que a batalha passou, depois de ele ter realizado uma grande conquista, né, de ele ter tido uma grande vitória contra o inimigo, o desgaste que aparece é do corpo dele. Porque o corpo que o Espírito Santo usou, manifestando as forças dele, o corpo que o Espírito Santo usou foi de Sansão. E na hora que aquela unção se retira, o desgaste, né, de ter lutado da forma como lutou, empilhado aqueles homens, ele fica no corpo de Sansão, a ponto de dizer: eu vou morrer. E Deus tem falado muito comigo, querido, a respeito dessa condição. Quando depois de realizarmos vitórias, conquistas contra o inimigo, nós muitas vezes não conseguimos lidar com o desgaste da batalha. E Deus começou a me ensinar esse princípio em janeiro de 1995, então já foram pelo menos 14 anos e meio, né? E eu me lembro, na época, eu era ainda solteiro, eu casei durante o ano de 95, e eu saí de férias, né? E na época tinha uma ideia errada na cabeça, que quem está no ministério não pode tirar férias, né? Até outro dia alguém falou: o diabo não tira férias, por que os pastores vão tirar? Um pastor amigo meu falou: por isso que ele está desse jeito, estressado, a vida arruinada, né? Mas na época realmente o começo de ministérios, né, sem família, eu não conseguia sentir aquela sobrecarga, mas a gente tinha entrado em acordo, né, com os pastores da equipe, que nós respeitaríamos o processo de férias. Eu falei: olha, como eu não preciso de 30 dias fazendo nada, na época para mim era fazer nada, né, as férias, eu falei: eu vou tirar então 3 períodos de 10 dias, e eu pensei, nesses períodos de 10 dias, eu tiro férias da cidade, e vou servir a Deus em outro lugar, atendendo os convites, né, das viagens e pregações que eu não posso. Então eu comecei a pastorear em dezembro de 93, dezembro de 94 venceu as férias, janeiro de 95 eu tirei 10 dias. Aí eu liguei para 2 amigos, se eles podiam viajar comigo, e eu decidi unir o útil ao agradável, né? Janeirão, férias, verão, eu decidi ir para o litoral de Santa Catarina, né? E ao mesmo tempo atender alguns pastores que viviam me chamando para pregar lá e eu não podia ir. Então marquei uma turnê de pregações, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes. E aí eu falei para eles: olha, de dia eu prego, de noite eu prego, não me marque nada de dia. De dia eu quero pegar o mar, pegar onda, jacaré, comer peixe, camarão, né? E eu lembro que nós descemos, eu já avisei o pessoal que estava descendo comigo, falei: olha, eu orei por esse tempo, nós vamos orar a viagem, mas quando chegar lá, amanheceu, nós estamos na praia, né? Não vou ficar trancado num quarto orando, porque tem que pregar à noite. Avisei os pastores e avisei Deus acima de tudo, né? E chegamos lá, já no primeiro dia a gente se esbaldava de dia, fim da tarde corria, né, para casa se arrumar e íamos para o culto. Desde o primeiro culto nós tivemos assim um mover de Deus tremendo, né? Não só a maneira como a palavra fluía, mas as coisas que Deus estava fazendo, o nível de curas e milagres. E cada dia, por conta dos testemunhos que espalhavam, viam mais gente, e aquela expectativa de fé era maior. Então a coisa ia acontecendo cada vez mais. E assim foi até o 8º dia, né, o 8º culto. No 9º dia, o dia seguinte, eu fui para a praia, como de costume, passamos o dia inteiro.
À tarde, quando nós estamos voltando, quando eu saí já da água para ir para o carro, eu comecei a me sentir mal. No carro os irmãos acharam que eu dormi, mas eu acredito que eu desmaiei. Eu apaguei mesmo assim, sem entender o que tinha acontecido. Quando eu fui para o carro, eu senti uma dor de cabeça que eu nunca senti na minha vida. Quando criança sofri muito com sinusite, mas a dor que eu senti aquele dia não tinha assim, era sem precedente. Parecia que minha cabeça ia explodir, a sensação que eu tinha que eu ia morrer daquela dor, fosse o que fosse. Eu comecei a perceber que os sintomas não eram só físicos. Emocionalmente, de repente, depois de 9 dias se esbaldando, né, na praia, o mundo já não parecia mais colorido, parece que ficou preto e branco. Né? Não vou dizer, para não ter que dizer que eu tinha vontade de morrer, eu perdi a vontade de viver. Como é bonito falar assim, né? Naquele instante. Espiritualmente eu queria orar, mas parece que o céu tinha fechado, e Deus tinha mudado para bem longe, fora do meu alcance. Eu não sei explicar até hoje, querido, a intensidade do que aconteceu comigo naquele momento. Fisicamente eu também me sentia tão mal, a ponto de ter apagado, desmaiado no carro. Né? Quando chegamos na casa, o pessoal me chacoalhou ali, me acordou. Eu saio grogue, com dificuldade de andar, do jeito que eu estava, sem sequer bater uma água para tirar o sal e a areia. Eu me joguei na cama do quarto que eu estava hospedado, e dali não saí. Eu lembro que o pastor entra no quarto aflito, diz: Luciano, se troca, nós temos que ir. Eu falei: cara, eu não consigo levantar dessa cama. Ele disse: tem uma multidão esperando você orar por cura. Eu falei: anuncio que o pregador de cura ficou doente e não pode ir. Quando eu falei desse jeito, parece que piorou a coisa para ele, né? Meu Deus do céu, você tem que ir, você não pode não ir. Eu falei: cara, eu não tenho condição, né? Eu falei: 6 horas aí, ô Deus, levanta essa cama, eu não tenho condição de sair, né? E a coisa só foi piorando. Eu lembro que ele, desesperado, entrou no carro com a família, foi para a igreja. Eu falei para os 2 amigos que tinham comigo, falei: vocês ficam que eu preciso de oração. Eu falei: olha, trave batalha, ore por mim como vocês nunca oraram na vida de vocês. E eles começaram a orar, interceder. Mas meu estado, querido, era tão ruim, que mesmo eu tendo pedido para eles orarem, eu não conseguia acreditar que a oração deles fosse surtir algum efeito. Eu estava feio na fita. E eles estão lá orando, a primeira meia hora não fez nem cócega, né? Não parecia estar acontecendo nada. Em algum momento ali, entre a meia hora e 1 hora de intercessão deles ininterrupta, alguma coisa aconteceu. De repente o céu parece que abriu, né? Eu senti como se Deus estivesse derramando algo sobre mim, sobre o meu corpo. Eu comecei a orar em línguas, eu de um pulo, eu estava fora daquela cama. E se foi assustador, como eu fiquei ruim de uma hora para outra, era igualmente assustador a maneira como eu fiquei bom, né, instantaneamente. E eu comecei a adorar a Deus, orar ali no Espírito. E eu comecei a me perguntar a Deus no meu íntimo o que aconteceu. Foi nesse momento que Deus falou comigo em cima desse texto de Sansão. Eu não estava nem com a Bíblia aberta, mas esse texto me veio claro, né? E Deus começou a falar sobre o desgaste em que Sansão entrou, a ponto de, depois da batalha, não conseguir lidar com a limitação e com o desgaste da batalha. E Sansão teria morrido se não fosse a intervenção de Deus. Eu não sei, querido, não quero, né, parecer exagero, porque só Deus realmente sabe isso, mas a sensação que eu tinha, que aquele dia eu teria morrido se não fosse uma intervenção de Deus. E Deus começou a falar ao meu coração e dizer: filho, o problema de você passar o dia na praia, sentar trancado orando e ministrando todas as noites, é que você está entrando num profundo desgaste. Mesmo que seja a unção do Espírito fluindo através de você, mesmo que as coisas que estão acontecendo não sejam só por seu, né, por causa de você, mas por seu intermédio, o desgaste vem sobre a sua vida. E Deus me disse: se você não fizer o que Sansão fez, de beber da fonte, você vai morrer. E naquele dia Deus começou a me explicar a diferença entre 2 tipos bem distintos de unção que se manifestam na nossa vida. A primeira delas eu quero chamar de unção externa. É quando a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Jesus, citando o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sempre que a Bíblia fala do Espírito Santo sobre, essa unção externa, a Bíblia vai sempre falar da gente sendo levado a fazer alguma coisa para Deus. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar, né, apregoar a libertação aos cativos, né, curar os quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Sempre que você vê a unção sobre, nós somos levados a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando ele diz que descer sobre, ele diz: vocês serão testemunhas. Sempre nós somos levados a fazer algo para Deus.
Agora existe um outro tipo de unção na Bíblia. Em 1 de João 2,27, a Bíblia diz: a unção que dele recebestes permanece em vós. A palavra traduzida ali no original grego é literalmente dentro de vós. Então é o que eu chamo de unção interna. Aí ele diz assim: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que dele recebeste é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que essa unção interna é Deus fazendo algo por nós. Não unção externa, o Espírito Santo sobre, nós fazemos algo para Deus. Não unção interna, o Espírito Santo dentro, Deus faz algo por nós. E isso é muito diferente. E o problema, querido, quando nós começamos a focar e fluir só na unção externa, como eu estava fazendo naqueles primeiros 8 cultos, né? Aquelas primeiras 8 reuniões, e não estava tirando tempo para estar com Deus e deixar que Ele ministrasse a minha vida, então nós entramos num lugar de desequilíbrio. Deus começou a me mostrar, querido, com clareza, essa questão que eu falei da ressaca, né, ministerial. Olha para Elias, depois do clímax do seu ministério, né, quando Deus responde do céu com fogo sobre o altar, a nação de Israel se curva e começa a gritar: só o Senhor é Deus, né? Elias mata 850 profetas pagãos num dia, né? 450 de um grupo e 400 de outro, de Baal e de Azera. Depois assim de Elias ter experimentado o ápice do seu ministério, a Bíblia diz que ele corre para uma caverna e ele começa a dizer para Deus: melhor me é morrer do que viver. Eu sempre me questionei o que aconteceu ali. Eu pensava, se Elias queria mesmo morrer, por que ele fugiu de Jezabel quando Jezabel disse que ia matá-lo, né? Se ele quisesse morrer, era só ficar ali e deixar Jezabel fazer o serviço. Ou talvez fosse o orgulho masculino de não querer cair pela mão de uma mulher, né? Dizer: Deus me mata, você aqui escondido sem que ninguém saiba. Não sei o que realmente aconteceu, mas Elias entra, querido, numa crise profunda, depois do ápice do seu momento de glória no ministério. Sabe, querido, o ministério sempre vai trazer desgaste em todos os níveis. Numa dimensão espiritual, né? Numa dimensão emocional. Lidar com pessoas, querido, é desgastante. Porque se as pessoas procurassem a gente o tempo todo mesmo, só para dar boa notícia, só para dar bom testemunho, só para trazer presente, né? Quando alguém me convida para almoçar ou jantar, né, eu penso: lá vai a reboque um aconselhamento junto, né? Quase nunca é para que você apenas desfrute do relacionamento. Então lidar com pessoas desgasta, né? Mesmo que as pessoas não tenham um problema com você, sempre existem problemas, né? Sem contar os problemas no meio dos irmãos. Isso não é privilégio só nosso, desde a época dos apóstolos. Quando eu leio as epístolas, me dá até assim um consolo, né? Eu digo, se tinha esses rolos, essa bagunça toda naquela época, nós não somos os únicos, né? Paulo escreve para os Coríntios e diz assim: ouve-se dizer que no meio de vós há imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Ele está dizendo que vocês estão pior do que o mundo. Eu digo: meu Deus, que alívio, né? Não é só a gente. Mas há desgaste. Jesus, certa ocasião, diz assim para os discípulos: até quando vos sofrerei? E o que você acha que ele está dizendo? Mas eu estou por aqui de vocês. Eu não vejo a hora desse negócio acabar, né? Por quanto tempo eu tenho que aguentar esse tipo de atitude da parte de vocês? Você olha, por exemplo, Jesus no Getsemane, a ponto de dizer: minha alma está angustiada até a morte. Ele dá um nível de confronto que nós experimentamos que gera estresse, gera desgaste no ministério, ninguém pode negar isso. Mas eu descobri que o que a gente precisa não é de férias. Não estou dizendo que eu sou contra ela, mas as férias que não vão resolver o nosso problema. Porque foi no momento que eu estava de férias que eu mais me desgastei, né? Pensa em 10 dias de tranquilidade, muito peixe e camarão, né? Muita diversão, sol e mar. No entanto, naquele momento eu senti o maior nível de desgaste que eu já tinha sentido na minha vida. Deus começou a falar muito ao meu coração sobre a importância de bebermos da fonte. Sansão chamou essa fonte de Enacoré, outra versão diz Enacore. Significa literalmente, ao pé da letra, fonte do que clama. Algumas versões nem usam o nome Acoré. Diz que ele chamou aquele lugar a fonte do que clama. Há uma fonte, querido, que não será aberta na minha e na sua vida, a menos que a gente ore. A menos que haja oração, essa fonte não será ativada. Essa fonte, para mim, querido, é figura de uma outra ação do Espírito Santo. Em João 7,37, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
E a Bíblia diz no versículo 39, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Só que por muito tempo eu achava que essa fonte era para fluir da gente para os outros beberem. Essa fonte, na verdade, querido, é para que eu e você bebamos diariamente. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos de um nível de relacionamento com Deus diário. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz: o homem exterior se corrompe de dia em dia, diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, mesmo que haja esse corromper do homem exterior, o envelhecer, as lutas, os problemas, ele fala que no homem interior tem que haver uma renovação diária. Todos os dias nós temos que buscar a Deus. A oração, chamada oração do Pai Nosso, ela tem a validade de um dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dia seguinte nós vamos pedir de novo, e no outro dia de novo. Deus visitava Adão e Eva no jardim todos os dias. A relação com Deus tem que ser diária. Às vezes o pessoal na igreja diz: é uma bênção, pastor, quando a gente vem no culto, recebe aquele gás e dá para aguentar uma semana. Eu falei: negativo. O negócio de receber um gás para uma semana. Não existe crente camelo, irmão. Ele vai lá, enche o tanque no domingo para passar a semana no deserto e depois encher de novo só no domingo. Nós temos que renovar a nossa relação com Deus todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam de dia em dia, né? Cada novo dia é um recomeço, e nós temos que estar lá diante de Deus e buscar tudo de novo. E quando nós começamos a negligenciar a fonte, que fala que dessa relação com Deus, onde não é só você servindo os outros. Muitas vezes nós começamos a nos envolver no ministério, e querido, eu não escondo isso de ninguém. Eu orava muito mais antes do meu ministério começar do que depois, quando o ministério começou. Eu ainda orava muito mais no começo do ministério do que depois do ministério crescer. E a coisa vai piorando cada vez mais. Alguns anos atrás eu comprei um livro. O livro me chamou a atenção pelo título. Eu falei: eu tenho que ler esse livro, né? Era um livro do Bill Hybels, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, uma rede de relacionamentos ministeriais em quase todas as nações do planeta. Pensa num cara ocupado. Eu imagino a agenda dele, eu já fico cansado. Só que o título do livro era assim: ocupado demais para deixar de orar. Porque normalmente a primeira desculpa que o ministro dá é que a gente diminui a oração porque está correndo muito. E ele dizia: justamente pela quantidade de coisas que eu tenho que fazer, pelo nível de ministério onde Deus me colocou hoje, eu não posso parar de orar. Os pastores das maiores igrejas do mundo, os ministérios que estão à frente assim dos ministérios de maior expressão hoje no mundo, são pessoas que separam muito tempo trancados com Deus. Então é aí que entra o grande paradoxo, porque na prática a gente começa a ver quanto mais a gente quer trabalhar para Deus, às vezes menos a gente está orando. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Abra um pouquinho a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu queria que você visse um pouquinho comigo no Evangelho de Lucas. Eu queria que você visse um pouquinho comigo a vida de oração que o Evangelho reflete que Jesus tinha. Muitas vezes é aquele tipo de texto que vai passando desapercebido, que a gente não repara, que a gente não dá atenção devida. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração intensa. Aliás, muitas vezes o Evangelho vai falar de Jesus saindo do meio da correria de um ministério que está bombando, ele achar um lugar tranquilo e ter o tempo dele de oração. Lucas capítulo 3. Vamos começar da aparição pública de Jesus por ocasião do batismo. Lucas 3, 21. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. A Bíblia diz: estando ele a orar, o céu se abriu. Às vezes a gente imagina que o céu se abriu, o Espírito Santo veio só porque era a hora certa, tinha que acontecer. Mas a Bíblia faz questão de registrar: estando ele a orar, aconteceu isso. Pula comigo para Lucas capítulo 4, versículo 42.
Começar, na verdade, no 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Esse versículo 42 não é claro sobre o que ele foi fazer no lugar deserto. Mas quando você cruza a referência dos evangelhos sinóticos que contam as mesmas coisas, né? E na Bíblia aqui aparece essa relação para mim. Ele diz em Marcos 1,35: sendo ainda cedo, outra versão diz sendo ainda escuro, saiu Jesus para um lugar deserto a fim de orar. Ele deixa essa correria da multidão que ele está ministrando para orar. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E não se esconde atrás da desculpa de que o ministério cresceu. O Galo está cantando na hora certa? A gente tem que ajustar, né? É japonês. É japonês e está ajustado no horário de lá, né? A Bíblia diz que ele se retirava para lugares desertos e orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, abençoado, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Vá comigo para Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Versículo 29. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou, suas vestes, resplandeceram de brancura. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E daí, querido, você vai até o Getsemane, onde Jesus insiste com os discípulos: vocês não puderam nem uma hora velar comigo, né? Onde ele mesmo vai orar, e você vê a insistência dele ali na oração. Eu fico olhando e pensando, se Jesus, que era Jesus, sem a nossa natureza caído, Deus encarnado, embora tenha vivido como homem, precisava orar, e nós? Vira para o irmão ao seu lado e fala assim para ele: imagina nós. E no entanto, querido, muitas vezes nós queremos conduzir o ministério sem esse relacionamento com a fonte. E aí o que acontece, querido? Eu viajo por esse Brasil todo, para não dizer o Brasil todo. Acho que tem 3 estados no norte, talvez 3 dos do nordeste que eu ainda não fui. Então quase todo. E eu já estou nisso há muito tempo. O que eu mais faço é conversar com pastores nas minhas viagens. Eu não aguento mais ver tanto ministério arrebentado, esgotado, espanado. E mais do que nunca, querido, nós temos visto ministérios chegarem à beira de um colapso, e alguns conseguem chegar lá. Será que é esse o plano de Deus? Eu não creio, querido, que Deus seja como Davi, que bota um Urias na linha de frente para morrer. Deus, quando nos envia com esse propósito, não. Ele tem um compromisso conosco, Ele não quer perder você. E durante muito tempo eu comecei a dizer que o ministério cresceu a tal ponto que a gente não tem tempo de respirar, não consegue tirar férias. Irmão, conversa. Eu continuo até hoje misturando minhas férias com o ministério. Agora mesmo em julho, enquanto todo mundo estava no inverno ali de Curitiba, eu fui ministrar num evento em Porto Seguro, levei minha família e a gente passou ali quase uma semana num hotel com piscina, de frente para o mar. Coisa terrível, né, irmão? E às vezes eu converso com meus filhos e digo: olha, um dia meu filho falou: pai, quando o senhor for marcar seminário nessa cidade que tem praia, marca nas férias da escola para ir com você.
E desde então eu comecei, falei, vou unir o útil ao agradável. Ano passado nós tivemos um evento também em Porto Seguro, em dezembro. E eu lembro que eu chamei as crianças e falei, olha, é férias. É o nosso momento de sair. Agora, nós podemos simplesmente descer, eu sempre esqueço o nome da cidade, da praia do Paraná. Caiobá. A gente tinha um apartamento, estava à nossa exposição em Caiobá. Falei, olha, vocês podem escolher, nós vamos para Caiobá. Papai não pega lugar nenhum, fica com vocês. Ou nós vamos para Porto Seguro, papai passa o dia com vocês, prega à noite. O que vocês querem? Porto Seguro! Né? Então, até hoje a gente faz isso e depois reclama, querido, que na verdade está correndo muito. Né? Mas a gente não para. E mesmo quando para, querido, você descobre que o nível de desgaste que você entra não resolve com você botar a cabeça no travesseiro e dormir. O que nós muitas vezes temos abandonado é esse relacionamento com a fonte. Essa fonte só é ativada por meio de oração. Sem oração a fonte não abre. Sem beber da fonte você não suporta o desgaste da batalha. E a coisa que talvez eu mais esteja repetindo, como eu disse nas reuniões que eu passo, com pastores, com líderes, é dizer, nós não iremos muito longe sem uma vida de oração. Você entrar no ministério e negociar sua vida de oração é uma missão suicida. Alguém falou, vira a boca para lá, pastor, eu vi. É uma missão suicida, né? Não tem, querido. Então, algo que nós precisamos entender e determinar é que não há como viver o ministério sem oração. Você vê Paulo o tempo todo pedindo oração. Orem por mim, que me seja dada a palavra, que não abrir na minha boca eu faça como convém fazer, que Deus abra uma porta, né? Você vê que tudo era feito e regado com oração. Até o nível de conquista das coisas que nós vamos fazer é determinado pela oração. Jesus nos ensinou a orar, venha teu reino, seja feita a tua vontade, porque isso parece não acontecer, a não ser por meio de oração. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 44. Nós começamos ano passado um evento anual em Curitiba para pastores e líderes. Chamado Casa de Zadok. Todo ano nós repetimos esse evento para pastores e líderes. E esse texto de Ezequiel, capítulo 44, tem sido assim nosso ponto de partida que Deus usou. A partir do versículo 10, Deus diz assim, os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas das portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Tá? No versículo 13, querido, falando ainda dos levitas do primeiro grupo, Deus diz, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Nós temos aqui dois grupos, um grupo de levitas que pecou, que falhou, que não demonstrou compromisso com Deus, e um grupo de sacerdotes que se conservaram fiéis. Ezequiel 48:11 chama esses filhos de Zadok de os sacerdotes santificados. Aí Deus diz, os que se conservaram fiéis, que não se corromperam, eu vou ter uma recompensa para vocês. Ele diz, vocês estarão na minha presença e ministrarão diante de mim. Ele diz, já vocês, levitas, que caíram, vocês vão levar a sua iniquidade. Não quer dizer que o pecado não tinha sido perdoado, mas que haveria consequência. Deus diz, vocês podem servir como guardas do templo, vocês podem ministrar ao povo, mas vocês não vão se chegar diante de mim. Deus faz uma distinção entre ministrar a Ele e ministrar a casa, ministrar ao povo. Para o grupo que falhou, ele diz, até deixe vocês ministrarem a casa e ao povo, mas vocês não vão se chegar diante de mim para me servir, para ministrar a mim. Agora Deus vira para o outro grupo e diz, porque vocês se conservaram fiéis, vocês vão ministrar diante de mim. Deus está dizendo que a maior honra, querido, de um sacerdote, de um ministro, não é servir a casa ou as pessoas. Do ponto de vista de Deus, aos olhos de Deus, a maior honra que alguém pode ter é ministrar a Ele. No entanto, nós agimos hoje no ministério invertendo o padrão de Deus.
Como se a maior honra fosse servir a casa e as pessoas. O que nos atrai, o que nos fascina, normalmente, é estar na casa trabalhando, tocando gente, servindo as pessoas, e a gente ainda usa isso como desculpa para não ter tempo no lugar secreto. No entanto, Deus diz que a maior honra é estar lá com Ele. Agora, nós conseguimos transformar a maior honra que Deus concede ao ministro em uma coisa que, se talvez a gente tiver tempo, a gente faça. Eu fico pensando, querido, Samuel, mesmo depois de ter sido rejeitado pelo povo e queria um rei, ele diz: eu não vou cometer o pecado de deixar de orar por vocês. Ele chama o não orar de pecado. Isso me assusta. Desde a época de Moisés, o conselho de Jetro foi: olha, levanta líderes. O seu papel é levar, representar o povo diante de Deus, oração intercessória, e ensinar a palavra. Deixa os líderes que você vai levantar julgarem o povo. O Novo Testamento chega e o padrão é o mesmo. Atos capítulo 6, por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração entre os irmãos. Os apóstolos reúnem e dizem: irmãos, não convém que a gente abandone a palavra do Senhor para servir as mesas. Diz: nós vamos levantar pessoas para fazer isso. E eles dizem: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu costumo dizer, quando um pastor, um ministério vai para o tempo integral, ele sonhou o tempo todo com aquilo para poder fazer mais, para poder, agora eu vou ter tempo para trabalhar. Eu digo que o tempo integral, na verdade, é você ter mais tempo, não necessariamente para trabalhar. Há um nível de liderança, querido, que nós precisamos entrar em Deus, nos enterrar nele. Senão, talvez, a gente vá sucumbir diante de um desgaste semelhante ao de Sansão. Pastor, há quase 15 anos atrás, quando você quase morreu na praia, o senhor deve ter aprendido a lição. Pior que não. De tempos em tempos, Deus começa a me chamar a atenção disso de novo, puxar minha orelha, né? Eu sou daqueles assim, hiperativo, ligado no trifásico. Eu, se deixar, não desligo nunca. Se tivesse um comprimido para tomar e não precisar dormir e continuar fazendo, né? Podia me vender por qualquer preço que eu pegava. Desde criança a sensação, mas tem um, né? Desde criança a sensação que eu tenho é que dormir é perda de tempo. É só depois de muitos dias dormindo mal, quando eu estou que não aguento, aí às vezes eu digo: não, tem que aproveitar, né? Hoje, irmão, eu me sinto assim, até com autoridade para falar, porque eu dormi até às 11, aleluia. Glória a Deus. Mas normalmente não consigo. E muitas vezes a gente deixa a correria tirar o lugar da oração. Ano passado, quando Deus estava falando forte a respeito disso comigo, eu lembro que eu tomei a decisão: eu vou orar o tempo todo, eu não posso perder tempo, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu lembro de um dia que eu preguei no interior de São Paulo, né? Eu tinha por algum motivo vindo de carro, alguém foi comigo, mas a pessoa precisou voltar antes de avião e eu que tive que levar o carro. Eu me lembro que eram 6 horas de viagem. Quando eu entrei no carro, falei: Espírito Santo, nós vamos curtir essas 6 horas no máximo. Meti um CDzão de louvor, adoração, salvo uma parada, né, que eu não sei nem se foi para abastecer ou para desabastecer no banheiro, não me lembro, mas teve uma paradinha nessas 6 horas. O tempo todo eu estava lá orando no Espírito Santo, orando horas a fio, em língua sem parar. Foi um tempo assim ótimo. Quando eu entro em Curitiba, eu olhei no relógio, já fazia mais de 6 horas, estava orando, e eu ainda quis dar uma de bom com Deus. O Espírito Santo: foi bom hoje, não foi? Ele me disse assim: ainda estou esperando o dia em que você não só use o tempo perdido de viagem entre uma cidade e outra, você não tem mais nada a fazer além de dirigir, então aproveita para orar. Eu disse: estou esperando o tempo em que, além disso, você entre no seu quarto, fecha a sua porta, interrompa as suas atividades e mostre que estar comigo é mais importante. Minha vontade era dizer: apelou, hein? Sabe, querido, nós precisamos entrar no lugar em Deus de oração. Não interessa, querido, se vai ter reunião de oração ou não. A vida de oração é algo que nós temos que cultivar no dia a dia, no particular com Deus. E sem oração nós não sobrevivemos. Sem oração não teremos nenhum profundo nível de conquista. Então eu brinquei antes do almoço, que eu ia falar bem depressa hoje, porque eu queria ir embora, né? Mas apesar da brincadeira, eu não quero nem estender o que eu tenho que dizer hoje, porque às vezes a gente complica o que é simples, a gente começa a enfeitar tanto e deixa de ser prático. Eu queria que a gente terminasse agora tendo um tempo, revendo, olhando para a nossa vida, reconhecendo: Deus, eu não tenho orado nem de longe
né? O que eu deveria, o que eu poderia, porque tudo que nós damos são desculpas. Quando a gente quer arrumar tempo para qualquer coisa. Irmão, quando eu quero ver um bom filme, o dia pode ter sido terrível, né? Eu não tenho tempo para nada. Normalmente, qualquer coisa que eu quero fazer é de madrugada. Mas quando eu quero, eu sacrifico 2 horas de sono para ver um filme. Mas na hora de orar, a gente não tem tempo, né? A gente faz tanta loucura para tanta coisa, mas muitas vezes na hora que envolve as coisas de Deus, é difícil, não dá. Jesus diz: o espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. Há uma indisposição que vem da nossa carne, do espírito está pronto, o espírito que é Deus. As pessoas usam esse texto, a carne é fraca, para falar de tentação. Na hora da tentação, a carne é forte, não é fraca. Jesus falou isso na hora que os discípulos dormiram, não conseguiam orar. Ele diz: o espírito está pronto, o espírito que é Deus, que é a relação com Deus. A carne se indispõe para as coisas de Deus, e nós temos que subjugar. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Eu tentei da forma mais simples possível, Senhor, ao meu alcance, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado. O Senhor nos tem corrigido, desafiado. Mas, meu Deus, eu não posso convencer ninguém. Isso é obra do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, ó Deus, que essa tarde, esse compartilhar dessa tarde, possa significar muito na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por um despertar de Deus. Eu oro não apenas pelo entendimento racional, no nível intelectual. Eu oro por um toque de Deus, por um despertar do Senhor nas nossas vidas. Eu clamo a Deus não apenas por essa casa, por essa cidade, mas eu clamo que haja no Brasil nesses dias um despertar da oração, como nós nunca antes tivemos. Que a igreja adormecida acorde, desperte para a importância, para a realidade da oração. Senhor, nós não queremos entrar numa missão suicida, não queremos ser sufocados pelo ministério, não queremos sucumbir diante do desgaste da batalha. Nós queremos beber da fonte, a fonte do que clama, aquela fonte que só se abre por meio da oração. Nós queremos retomar a vida de oração no particular e de forma coletiva. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos toque de uma forma especial nessa tarde. Pai, em nome de Jesus eu oro, estenda a tua mão, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Começa a falar com Deus, querido. Começa a orar. Talvez você precise reconhecer, a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem não faz pedra. Nós sabemos a importância de orar e negligenciamos isso. E muitas vezes a gente age como se a oração fosse só um bom conselho que Deus deu, como se fosse só assim um plus, um algo mais. Se eu fizer, melhor. Oração, na verdade, querido, é uma responsabilidade, é um dever, é um encargo sacerdotal que Deus tem nos confiado. E nós não podemos viver omissos. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a entrar num lugar mais profundo de compreensão. Ajuda-nos a nos permitir, ó Deus, sermos achados vulneráveis à ação do Teu Espírito. A nos permitir, ó Deus, ser tocados, corrigidos, encorajados pela Tua Palavra, dando uma resposta ao Senhor. Não apenas dizendo é mesmo e depois deixando que isso caia no esquecimento. Pai, nós clamamos no nome de Jesus. Faz um despertar nas nossas vidas. Espírito Santo, você que é chamado nas Escrituras de um espírito de súplicas, você que nos ajuda a orar, eu clamo: Espírito de Deus, vem sobre nós, envolve-nos no mover de oração. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa tarde mesmo que o Senhor abra uma fonte. Querido, eu sinto de Deus de orarmos com alguns que têm sentido muito cansaço, muito desgaste. Você diz: eu quero servir a Deus, eu tenho alegria nisso, mas muitas vezes eu vejo um misto de desânimo, de abatimento junto.
Parece que isso gera uma sobrecarga. Você sente e reconhece nessa tarde que você está precisando de refrigério. Não que o refrigério vai vir apenas porque oramos, você vai ter que ativar essa fonte por meio da oração. Mas eu sinto que nós deveríamos orar juntos, pedindo que Deus nos ajude. Então eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Vamos clamar ao Senhor, que haja renovo, que haja refrigério. A Bíblia diz que Sansão bebeu daquela fonte e recobrou alento e reviveu. Muitas vezes eu já tive em alguns lugares de estar me queixando com Deus, de estar dizendo para Deus que a sensação que eu tinha que Ele queria me matar no ministério. A culpa não é de Deus, Deus. A responsabilidade é unicamente nossa. O interessante é que depois de um momento diante de Deus, onde parece que se afunda ali horas, o renovo é tão grande, e eu não entendo como é que a gente não percebe que a gente tem que fazer isso sempre. Espírito Santo, vem sobre nós. Eu reconheço Tua presença neste lugar. Não só a Tua presença, eu reconheço Tua doçura, Teu amor, meu Deus. Apesar da falha e da culpa ser toda nossa, eu sinto que nessa tarde o Senhor resolveu vir ao nosso encontro. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs hoje. Traz alento, Senhor. Traz renovo. Traz refrigério. Traz forças novas. Traz um novo ânimo, uma nova disposição. Nós queremos beber dos Teus rios, Espírito Santo. Porque Tua palavra diz: é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A palavra diz que esse rio emana do trono do Senhor, que por onde Ele passa tudo volta a viver. Nós queremos entrar no rio de Deus. Começa a orar, querido. Ora no Espírito Santo, ou como você sentir. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde. Appena non se che quando bugi alcune ne uele di ando ma spavande dentro una ni nulla non trasa dai ingana non mulla de gente le wasa shanti to sua sangue e plena di arda che arda che mi lu vuole ste vedi zaninanta la wata sacha. A palavra diz que um só Espírito, todos nós somos batizados no só. E a todos nós nos foi dado de beber do mesmo Espírito. Queremos beber de Ti, Espírito Santo. Queremos beber dos Teus rios, beber da Tua presença. E é por isso que nós clamamos nessa tarde, para que dessa forma possamos entrar no refrigério do Senhor, no renovo do Senhor. Ajuda.
começa a se envolver com a presença de Deus. Deixa Ele te tocar, deixa Ele trazer refrigério. Seu nome, seu coração, como se pessoalmente aqui estivesse tocado. Pois o povo depósito do Senhor são filhos, precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. I'm
posso. Nada mais eu quero. Vem, lança sobre mim teu braço e vem. Quero aos teus pés me prostrar. Lança sobre mim teu braço e vem. Quero aos teus pés me prostrar. Olhados e eu vou passear. Glória a Deus. Que esse seja uma visitação de ânimo na minha vida e na sua.